Opa, aqui é o Edu e você está no Covil do Lost e no vídeo de hoje eu trouxe aqui o PS Vita e a gente vai ver por que e como a Sony conseguiu destruir esse portátil, que é um portátil incrível. Você vai ver aqui então a história do início e do fracasso do PS Vita e por que isso aconteceu. Bem, eu trago muito vídeo aqui do PS Vita no canal, muito vídeo mesmo, tem até uma playlist exclusiva somente para o Vita, mas nenhuma dessas vezes eu falei da história dele e do porquê ele foi um console que foi abandonado, do porquê que ele foi o grande fracasso da Sony. Então nesse vídeo eu vou trazer aqui a história desse console e para a gente falar dele, a gente vai primeiro precisar falar do PSP, o antecessor do PS Vita. Bem, quando o PSP foi lançado, ele adotou uma prática aí que foi as mídias de UMD. O UMD é um mini disco bem pequenininho que você colocava aqui na parte traseira do console para ler os jogos. Era literalmente um disco, ele lia os jogos como se fosse um console que você coloca o disco lá dentro. Isso fazia, né, uma mídia proprietária da Sony, fazia o console esquentar principalmente porque estava lendo o disco, fazia barulho e etc. E essa daí, segundo a Sony, foi uma medida anti-pirataria no PSP, que foi adotar aí a UMD como mídia principal do PSP. Mas se você é uma pessoa que está ligada como é que funciona o mundo dos games, a UMD não adiantou de nada e o PSP foi fortemente pirateado desde o início da sua vida até o final. O PSP foi um console fortemente pirateado. Ainda que o PSP tivesse a UMD, ainda que o PSP tivesse um cartão de memória proprietário que não funcionava em nenhum outro lugar, apenas nele, a galera conseguiu hackear o console muito facilmente, colocar jogos via cartão de memória. E o que acontecia com isso? Primeiramente, não tinha aquele problema que eu falei no início, do disco rodando aqui atrás, que fazia esquentar o console, fazer barulho, etc. Ele rodava diretamente do cartão de memória. Era muito mais compacto, né? Levar um cartãozinho de memória com vários jogos, inserir no seu console e jogar, do que levar várias UMD, que era uma mídia relativamente grande para um portátil. E aí com isso, ainda que o PSP tenha sido um console que vendeu bem, não tenha sido um fracasso, ele foi um console que foi muito pirateado. E bem, para quem não sabe, o lucro das empresas geralmente não é focado nos consoles. Elas vendem consoles para vender jogos. Os jogos são realmente a fonte aí do lucro das empresas de games. E como o console foi fortemente pirateado, não teve tanto lucro assim como era para ter, uma vez que os jogos não eram vendidos porque a pirataria era muito mais simples. E você pode falar, por exemplo, para mim, que o PS2 foi fortemente pirateado, porém ele foi um grande sucesso. Mas a diferença é que o PS2 foi fortemente pirateado principalmente no Brasil. E oficialmente o PS2 mal chegou no Brasil. Era sempre importação, a galera trazia de fora, pegava e vinha pra cá. Então oficialmente o mercado da Sony não vendia jogos pro Brasil. Então ela não foi um impacto ali que a Sony teve com os jogos do PS2. Por outro lado, o PSP foi pirateado no mundo inteiro. A Sony lucrava fortemente vendendo jogos do PS2 em outros países. No Brasil ela não lucrava, porque a pirataria foi forte aqui, ao contrário do PSP, que teve uma pirataria em todo mundo. Então ela não lucrou com o PSP do jeito que ela poderia ter lucrado caso não houvesse a pirataria. Mas passando disso aí, a gente vai chegar no PS Vita. E por que eu falei disso tudo aqui atrás, lá do PSP, da pirataria, etc. Porque o PS Vita foi o projeto da Sony para não haver pirataria. Como que isso aconteceu? Eu vou explicar tudo isso aqui e você vai entender o motivo das falhas gravíssimas que tiveram no PS Vita. Mas vamos começar falando do PS Vita, das funcionalidades dele, e depois a gente vai ingressar aqui as coisas que eu falei sobre pirataria, e aí a gente vai ter o compilado de coisas que levaram ao PS Vita de um potencial sucesso, de um potencial grande console para o mercado, ao fracasso que ele foi para a Sony e para toda a indústria dos games. Então vamos lá. O PS Vita, a versão original dele, a Fat, é essa daqui. Ela tem uma tela OLED que é muito boa mesmo. A Nintendo, por exemplo, foi colocar a tela de OLED lá no Switch só na versão especial agora, em 2021, que é o Nintendo Switch OLED. E a Sony, por exemplo, já tinha tela de OLED aqui no PS Vita há muitos e muitos anos atrás. Ele também vai contar com uma câmera frontal, uma câmera traseira e um touchpad traseiro. Essas são as principais novidades aqui do PS Vita, além da tela de touch aqui, é claro. As novidades de funcionalidade dele são essas. E com todas as novidades que ele trouxe, o que aconteceu com o preço dele? É isso mesmo, o preço foi lá em cima.
A Sony lançou o PS Vita em duas versões, a versão com Wi-Fi e a versão com 3G e Wi-Fi. O meu aqui, por exemplo, é a versão com 3G, ele tem um slot aqui do lado que você simplesmente abre e coloca um chip de celular aqui dentro. É a versão aqui que foi lançada por $300 e também teve a versão que é só com Wi-Fi, que foi lançada a $250. Isso hoje em dia já é muito alto, imagina há 10 anos atrás. Era muito mais alto ainda, então foi um console que foi lançado muito caro. Se por exemplo a Sony tirasse a tela de OLED, eu sei que é muito boa a tela, eu gosto muito dessa tela aqui, mas se tirasse essa tela, descartasse o touchpad traseiro, que é uma coisa que você vai usar, cara, mínimas vezes, e a maioria dos jogos dá para adaptar isso aqui para não precisar usar o touchpad. Se tirasse a câmera aqui traseira, a câmera frontal, o console poderia ficar talvez $100 mais barato, que seria um preço muito mais atrativo para o público geral, muito mais barato e muito mais acessível a todo mundo, e talvez tivesse vendido mais. Mas isso aqui eu tô falando só do preço de lançamento por causa dessas funcionalidades, eu ainda não falei da questão da pirataria. Bem, o PS Vita adotou a mídia em cartucho, que foi, né, de certa forma um acerto aqui da Sony, uma vez que agora as mídias são muito menores, também não são escandalosas e também não esquentam o console. Mas nem tudo são flores e o PS Vita adotou a terrível medida de um cartão de memória proprietário. Eu vou tirar aqui o meu. Eu tenho aqui um cartão de memória proprietário do PS Vita. Nem sei se está focando aí, mas esse cartãozinho aqui, o meu é de 16 GB que fica aqui no meu console. E basicamente o console precisa desse cartãozinho para rodar os jogos, por exemplo, baixados, né? O PS Vita pode baixar por retrocompatibilidade diretamente da loja aqui, se você comprar jogos de PSP e jogos de PS1. Mas para fazer isso você precisa de um cartão de memória desses. E o problema desses cartões de memória são o preço. Basicamente eu vendo aqui o cartão de memória de 16 GB por R$100. Eu vendo 16 GB a R$100. Quando lançou, o cartão de memória de 4 GB custava $30. 4 GB por $30. É muito caro para você ter um armazenamento aqui no seu PS Vita. E lembrando, o PS Vita não vem com memória interna. Essa versão aqui dele não tem memória interna. Então se você quisesse, por exemplo, ir lá e baixar o, sei lá, Resident Evil 3 clássico aqui de PS1 no seu PS Vita, você teria que comprar, além do jogo, também comprar o cartão de memória. Então você teria um gasto muito absurdo, $30 em 4 GB. Isso daí já é uma das coisas que ajudou o PS Vita a decair muito. Esse cartão de memória é uma das alegações da Sony contra a pirataria. Ela sempre fala que esse cartão foi para não ter pirataria, mas se você já conhece o PS Vita, sabe que a pirataria rolou solta e rola até hoje. É muito difícil você achar um PS Vita bloqueado. A maioria deles que você vai achar no mercado tá desbloqueado, tá com aquele cartãozinho de memória SanDisk bem padrãozinho de 32 a 64 GB, que é muito mais barato do que comprar os cartões de memória originais. 16 GB eu já vendo por R$100, imagina um cartão de 32 ou de 64 GB. É muito caro os cartões de memória para você que quer ter um armazenamento extra no seu console caso ele seja travado. E com isso, do PS Vita ter várias coisas aqui, várias funções que teoricamente nem são tão necessárias, como o touchpad traseiro, como a câmera, como eu tinha falado, ele teve um preço muito alto e também a questão do cartão de memória ser uma coisa cara e é uma coisa que você vai querer usar no seu PS Vita, fez com que ele fosse um console muito pouco vendido, porque você iria investir um valor alto para comprar ele no seu lançamento. Os jogos já não iam ser baratos, os jogos aqui originais da Sony, além de que se você quisesse baixar jogos diretamente da PS Store, você teria que comprar um cartão de memória, e para quem joga videogame sabe que 4 GB seria pouco, ainda que os jogos sejam antigos e não pesem tanto. Os 4 GB seriam pouco, então você teria que comprar pelo menos 8 ou 16 GB para ser uma margem agradável para você ter seus jogos, então sairia muito caro. Afastou muitos consumidores que preferiam comprar, por exemplo, o Nintendo 3DS, que era o seu concorrente na época, que era muito mais barato, você podia colocar, por exemplo, cartões de memória normal. Com menos dinheiro você ia conseguir fazer mais coisas no 3DS do que você faz no PS Vita. E embora o PS Vita seja muito mais poderoso, tenha jogos, como eu sempre já cito aqui, o God of War. Essa questão
da mídia proprietária de cartão de memória. Essa questão dos recursos que encarecem um console pesaram muito na decisão do consumidor final, que acabava não comprando o PS Vita e partia para alguma coisa que era mais barata. Isso fez com que em poucos anos a Sony abandonasse de vez o PS Vita, porque já não estava mais sendo viável ficar produzindo e pagando outras empresas para fazerem jogos para o PS Vita, uma vez que o próprio console não estava vendendo e também os jogos não estavam. A pirataria rolou muito grande aqui no Vita. Após o abandono da Sony, os colecionadores caíram em peso em cima do Vita para comprar todos os jogos dele, que não lançaram muitos jogos, e também para comprar os consoles. O PS Vita não teve só a versão Fat, ele teve também a versão Slim e várias versões com cores diferentes. E com isso, os colecionadores caírem em peso nele, já que foi um console abandonado e possivelmente ficaria caro mais tarde, hoje em dia o mercado é tão inflacionado com o PS Vita. O PS Vita, mesmo com tudo que aconteceu, pra mim é um console excelente, é um ótimo portátil. Eu jogo aqui nele, principalmente usando o Remote Play do PS4. Eu uso ele como se fosse um PS4, espelho a tela dele aqui. Já fiz vários vídeos sobre isso no canal. Joguei Elden Ring aqui, por exemplo, Skyrim e outros jogos, GTA V também. Dá pra jogar aqui tudo diretamente do PS Vita. É a principal funcionalidade dele pra mim. Além disso, a maioria da galera que compra hoje em dia tá comprando pelo desbloqueio. Ele é um ótimo console de emulação. Você pode emular PS1, pode emular PSP, consoles retrô, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, tudo que você imaginar aqui que é mais retrô, dá pra emular aqui direto do seu PS Vita. E é por isso que a galera compra hoje em dia. Se não for pelo Remote Play, é pelas funcionalidades do console desbloqueado. Então a Sony acabou perdendo e fracassando aí no mercado de portáteis, e isso fez com que ela nunca mais tentasse entrar nesse mercado, embora muita gente, assim como eu, queria ver um PS Vita V2 com as correções devidas aí que precisavam no PS Vita, e assim ter um console que provavelmente competiria com o Nintendo Switch, mas é só um sonho distante que provavelmente a Sony talvez nem pense nisso. Mas é isso, né? Todo gamer tem aquela esperança de ter um sonho realizado, e o meu sonho é ter um PS Vita V2 que vá competir com o Switch. Mas bem, foi assim então, por causa da pirataria, ou melhor, pela tentativa de combate à pirataria, e também por decisões um tanto quanto arrogantes da Sony, como por exemplo o preço do console, foi por isso que ele foi fracassado. E aí chegamos então no que é hoje o PS Vita, um console abandonado que tem uma comunidade principalmente de desbloqueio muito forte, mas infelizmente é só isso e a própria Sony não dá mais bola nenhuma para ele. Bem, o vídeo foi esse, essa foi a história do PS Vita, espero que você tenha gostado. Você é muito bem-vindo para se inscrever aqui no meu canal, tô sempre trazendo um conteúdo muito da hora sobre o mundo dos games, sobre PS Vita e outros games no geral. E é isso aí, é nóis, valeu, até a próxima aí, fui!